Vou conversar hoje com Anthony Leary. Ele que é fundador do Instituto Memória, baiano, mestre de capoeira, cidadão honorário de Curitiba, membro efetivo do Instituto Histórico de Geografia do Paraná e da Academia de Cultura de Curitiba, também da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Autor de 13 obras sobre identidade cultural curitibana e do Dicionário de Curitibanês. É isso mesmo? Exatamente. Curitibanês e curitibanices. Sim. Você foi premiado também internacionalmente, né? Enquanto ativista cultural. Você atua em projetos de cultura e editoriais há mais de 30 anos. E também é o criador do projeto Piá Bom de História, né? Exatamente. Criando um pertencimento a partir do conhecimento da história da cidade. Sim. E como é que foi o início da sua carreira? Quando foi que você se apaixonou por esse trabalho com edição, com literatura? Eu sempre fui vinculado à democratização do conhecimento. Primeiro, eu sempre fui vinculado com a democratização do conhecimento e com a cultura popular. Então, eu me envolvi com a capoeira e com diversas outras culturas populares. E depois virei professor de escola de ensino médio. Virei professor de capoeira também. Depois eu virei coordenador de curso de pós-graduação da extinta Universidade Gama Filho. E todo lugar que eu ia, eu misturava esses contextos de cultura popular, de produção e democratização do conhecimento, sempre criava um jornalzinho, sempre criava algo que colocasse a academia, a universidade a serviço da sociedade, né? Então, eu sempre acreditei que o conhecimento só é útil se ele serve para transformar a sociedade. Então, toda essa minha trajetória sempre foi envolvendo cultura popular, produção do conhecimento científico e democratização e mistura de tudo isso, porque, na verdade, a sociedade ela é uma só. Não existe esse fatiamento de cultura popular, cultura científica. Na verdade, tudo isso, o fatiamento é só mero recurso pedagógico. Tudo isso, quando você mistura tudo isso, você chama de vida. E a humanidade, a área de humanidade sempre me foi muito sedutora. Conhecer o outro, relacionar-me com o outro, servir ao outro. Então, toda a minha história sempre foi uma busca de mim mesmo a partir do outro, né? Ou seja, se nenhum homem é uma ilha, nós precisamos formar. Ou seja, temos que manter nossas singularidades, manter nossas individualidades, mas não esquecer que somos parte de algo maior, de uma coletividade, e que quanto mais forte for essa coletividade, mais saudável e fraterna for essa coletividade, mais forte e saudável será cada indivíduo dessa coletividade. Esse é o resumo da ópera. Então, educação formal, educação informal e democratização do conhecimento, revistas, livros, jornais, sempre foram, para mim, é uma coisa só. Se chama vida. E no Instituto Memória, né, aqui em Curitiba, como é que foi que tudo começou aí? Foi bem. Eu era coordenador da Escola de Magistrados da Bahia. E, na verdade, meu pai gostava muito de Curitiba, vinha todo inverno para cá pegar o frio. Salvador é quente. E ele sempre gostou de frio e sempre gostou muito de Curitiba. E eu sou o caçula de 7 irmãos, né? E cresci ouvindo ele dizer que adorava, que gostava, que se pudesse moraria em Curitiba. Quando minha esposa, eu sou casado com a procuradora da Fazenda Nacional, ela passou num concurso que poderia escolher qualquer lugar do Brasil, e ela disse: quer ir para Curitiba?
brincando. Eu aí já estava aqui, né? Eu disse, vamos, e opa. Aí ela se assustou e disse, mas você não vai conhecido lá. Eu tinha 33 anos, foi 20 anos atrás. E aqui você é conhecido, eu digo, vamos recomeçar, não tenho medo de mar bravo, não. O mar bravo serve para a gente exercitar nossas habilidades de capitão do navio, né? Então viemos para cá, começamos toda uma nova história aqui, e eu fui me reinventando, mas sem largar o mesmo filão de existencial que é gente, né? Democratizar o conhecimento, melhorar a sociedade, fomentar a consciência crítica como construtora da cidadania. E 20 anos depois, esse ano, o Instituto Memória faz, em novembro, 20 anos, e nós chegamos aqui em junho. Então, eu fiz 20 anos de Curitiba, e o Instituto Memória foi fundado em novembro, faz 21 anos em novembro. De lá para cá, ou seja, como eu cheguei aqui e não conhecia ninguém, o que é que eu fiz? Eu fui estudar a história de Curitiba, que é a primeira coisa que eu faço, até quando eu vou em turismo para alguma cidade. A primeira coisa que eu faço é procurar conhecer a história. Eu brinco dizendo o seguinte, eu quero conhecer a alma da cidade antes de ir para a cidade, né? Suas peculiaridades, seu jeito de ser e ver o mundo da própria população, sua história seu processo sócio-histórico de construção de comportamento. Então, quando eu vim para cá, eu não tinha o que fazer, era um fantasma, não conhecia ninguém. Eu aí fui estudar mais ainda, me aprofundar mais ainda na história de Curitiba. Isso gerou, em 2004, 2003, 2004, o meu primeiro livro, que se chama Curitiba nas Curvas do Tempo. É um livro com as histórias e as memórias de Curitiba. Eu brincava na época que era o neto oficial de Curitiba. Sempre que eu ia para uma festa, tinha lá um senhor de idade, meio que jogado no canto, e eu do lado dele, perguntando, ele querendo contar as histórias e eu querendo ouvir as histórias, para conhecer como que a história formal me interessa muito pouco. Ela é um mero exercício de ficção dos que venceram, né? E isso aí não me interessa, a ficção, não. Eu quero ouvir a história do povo, né? A história formal fala que morre 1%, mas isso na vida da real são milhares de pessoas mortas, de famílias despedaçadas. Então, eu gosto da vida vivida e convivida na realidade, não de história oficial. Então, eu virei o neto oficial de Curitiba e isso gerou Curitiba nas Curvas do Tempo. Era um livrinho de bolso, é um livrinho de bolso, a gente ainda vende ele. E daí foi o start que... Daí veio, quando a gente notou uma crítica, num debate, o pessoal dizendo assim, porque a periferia vem e pincha e depende da cidade de pertencimento. Se vocês tratam a periferia como subproduto, se apropriar de uma cidade, ela tem que se enxergar nela. Você vai na periferia, tá assim. Então, ele transfere para a cidade o mesmo vínculo de que vocês, cidade, tratam ele. Então, o único jeito de se criar identidade e conservação de uma cidade é mostrar que essa cidade é construída por gente real, como cada um dos que aqui estão. Então, esse projeto Piá Bom de História, que me rendeu, inclusive, o prêmio Fernando Amário de Cultura de Curitiba, ele visava justamente mostrar que a cidade não é esse enlatado oficial. A cidade é construída por seu povo, pela luta pela sobrevivência do seu povo. E existe uma cidade muito mais rica e muito mais interessante do que a cidade dos parques, a cidade da linha turística. E essa cidade a gente tinha que resgatar
para transformar numa realidade de todo mundo. Isso foi o projeto PIA Bom de História. Conhecer para cuidar. E falando um pouco sobre o Anthony Editor, né? Você, como editor, você se envolve diretamente com o conteúdo das obras, dando dicas, conselhos, ajudando a moldar ali, ou você só avalia se o livro é bom, se o texto é bom, se não é, e decide se vai publicar ou não? Como que é o teu processo aí como editor? Vamos lá. Primeiro, é importante dizer que os primeiros 10 anos da editora, a gente teve uma livraria, Canto do Paraná. Canto no sentido de cantar o Paraná e no sentido do local físico, especializada em cultura paranaense e autores paranaenses, ali no Shopping Itália. Lógico que depois de um ano, aquela meia dúzia de pessoas já tinha cansado e esgotado os livros que eu tinha. E a gente aí fechou e migrou para virar editora especializada em cultura paranaense. Também não funcionou porque a contemporaneidade não gosta de raízes, né? E frutos bons são oriundos de árvores que tenham raízes fortes. Quando eu vi que a cultura não ia funcionar para mim sustentar, estava muito difícil, o que é que eu fiz? Eu migrei, graças ao desembargador Luiz Eduardo Gunter, do TRT, para a área jurídica. E toda a paixão que eu tinha por cultura regional, eu que já tinha vindo, eu fui diretor de pesquisa da Fundação Orlando Gomes, da Universidade Federal da Bahia, que é uma área de pesquisa jurídica, fui da Escola de Magistrados, coordenador da Escola de Magistrados da Bahia, então eu reencontrei o jurídico como a salvação da editora. Mas tem um bocado de editora jurídica, eu não queria ser mais uma. O que é que eu fiz? Eu digo, primeiro, eu não vou ser uma editora de mercado. Livro bom não é livro que vende. Livro bom é livro que transforma a sociedade. Preciso que venda livro. Por quê? Porque eu sobrevivo, eu sou entidade privada, não sou nem ONG. Mas o meu objetivo é transformar a sociedade. O retorno financeiro é contrapartida da sociedade e dos autores e dos leitores ao meu trabalho de transformar a sociedade. Pois bem, criamos o melhor conselho jurídico do país. Eu tenho uma característica, eu sou neto de irlandês, baiano, então tudo que eu faço ou é intenso, é apaixonado. Na minha fase curitibana, eu era o mais radical que existia, mais bairrista que existia. Uma vez criei um escândalo porque encontrei um berimbau em Santa Felicidade. Eu digo, isso é apropriação cultural, aqui não. Ou seja, eu sempre me entrego, sem tesão não há solução. Então, se é para fazer por fazer, eu nem saio da cama. Então, toda aquela energia, toda aquela paixão pela cultura regional foi incorporada também ao direito, porque eu vi no direito o instrumento de mudar os formadores de opinião para transformar a sociedade. Então, o que é que acontece? Criamos o melhor conselho jurídico, editorial jurídico do país, literalmente, com os mais renomados juristas. Foi difícil, porque você ganhar confiança. Eu já tinha um histórico pessoal de credibilidade e esse conselho, ele é autônomo, ele não ganha dinheiro meu. Ele não me deve satisfação. Quando eu mando uma obra para eles, eu não pago nada para eles avaliar. Inclusive, ele não sabe de quem é a obra. É avaliação cega, duplo cega. Então, o que é que acontece? Se ele falar que existe 3 possibilidades. Publica-se condicionado às mudanças ou não publica-se. Se falou não publica-se, acabou. Não importa que o autor queira comprar 1 bilhão de livros, não importa. Não publica-se. Acabou. Publica-se condicionado é se o autor fizer as intervenções necessárias estabelecidas pelo Conselho e publica-se é publicar imediatamente. Então, esse conselho
ele defende que a minha paixão não estabeleça uma vertente única para a editora. Nós somos defensores da pluralidade. Mas se você deixar só um decidindo, a pluralidade é a visão do mundo dele. Então, o conselho é autônomo, soberano e me defende de mim mesmo. Eu leio toda a obra que publico, sim, mas eu não discuto com o conselho. Ele é autônomo e eu respeito isso, porque eles são a alma do Instituto Memória. Desculpa. Então, é esse processo. Mas eu leio todo o livro que publico, sim. Quando eu mando para o conselho, eu já dei a primeira leitura técnica, faço um arrazoado do que eu achei, e a partir daí é por critério dele. Eles são soberanos. E você, como editor, como você está encarando aí essa proposta, né, do aumento do imposto? Na verdade, a reforma tributária, né, que está querendo acabar com a isenção aí, sobre os livros, sobre a venda dos livros. Como é que está sendo aí para você como editor? Olha, eu acho que tem tudo a ver com esse paizão velho de guerra, né? Ou seja, por que é que livro não é tributado? Ele é imune. Porque a Constituição, um legislador entendeu que cabe à editora e aos editores de livros e revistas proteger a pluralidade de ideias e, assim, defender a própria democracia. Democracia implica em pluralidade, necessariamente. Só que, como nós vivemos numa sociedade alienada, numa educação extremamente tecnicista, muito pouco libertária, não se ensina a pensar, se ensina a decorar conteúdo. Eles querem tributar livro, primeiro, para consolidar o princípio de alienação que mantém historicamente, independente de partido, esse povo trocando por futuro, por omissão, por cachaça, por futebol, pelo que for. É o pão e o circo. Então, quanto menos leitor, quanto menos crítico for o povo, menos se cobrará do governo, menos se cobrará dos seus representantes eleitos. Então, eu acho que a tentativa de tributar o livro é justamente para manter o estado de ignorância desse povo. Entenda, como a educação é tecnicista, você tem até doutores que não sabem pensar. Muitos, diga de passagem. Porque não foi ensinado a pensar. Foi ensinado a decorar conteúdos técnicos. O pensar transformador é outra coisa. Você pode pegar o maior bobão do mundo e ele ser um excelente engenheiro mecânico. Você pode pegar o maior bobão do mundo, alienado, descomprometido, egoísta, individualista, e ele ser um excelente médico de operar, porque são habilidades técnicas. Outra coisa é a habilidade social. E o que é que a gente constrói a sociedade com o quê? Com habilidade social, que não é trabalhado. Por isso que livro vai ser tributado, por isso que professor ganha pouco, porque quanto mais contido for quem fomenta o conhecimento crítico, mais gado, mais manada, mais salvador da pátria terá esperado. Ou salvador místico, ou salvador político, porque não é culpa, é porque não foi fomentado, né, a consciência crítica, a cidadania crítica. Hoje, ser cidadão representa muito pouco. Né? Por quê? Mas não é culpa. Outro dia eu vi, quando você chega assim e vê alguém falando assim, alguém do povo, isso é vitimismo. Ele não adianta ficar com raiva dele. Foi incutido de décadas de lavagem cerebral de que como ele tem que pensar.
A gente sempre diz o seguinte: eu não quero ensinar o que pensar, eu quero ensinar a pensar. O que pensar, aí se chama liberdade, né? E essa liberdade plural, ela gera o quê? A construção de um futuro que comprometa todo mundo, e não só alguns, e o resto vai seguindo o boi que comanda a boiada, né? Por quê? Porque aí, quando você acontece isso, aí não tem direita, não tem esquerda, não tem centro. Quem não emancipa o povo quer usar dele. Não tem outra história. Se você não quer usar o povo, você vai emancipar, vai pagar bem a professor, vai promover política de formação de eleitor, mas ninguém quer isso, porque vão começar a questionar. E aí é o princípio da revolução, né? Se formar, se ensinar as pessoas a pensar, elas vão fazer a revolução. É muito mais fácil dar os calabocas da vida e por baixo fazendo o que se quiser aí. Verdade, verdade mesmo, tem toda a razão. E com o advento, a ascensão, vamos dizer assim, do livro digital, dessa modernização, né, que teve aí nas últimas décadas, na sua visão, como editor, você acha que isso ajudou ou piorou? Está abrindo mais portas para mais pessoas na literatura ou está só desqualificando? Enfim, você como editor, o que você pensa sobre isso? Eu noto o seguinte: primeiro, o mercado editorial é uma máfia. É uma máfia. O mercado editorial, as grandes editoras, tudo quebrando agora, que viciadas em dinheiro de material didático, que era tudo corrupção mesmo, junto com a rede de livreiros, também tudo mafioso, querendo até 60% de um preço de capa. Entendeu? E ainda vendendo ponta de gôndola, vitrine. Você gasta 10 livros para vender um, para trabalhar a vaidade. Eu já distribuí fisicamente por todo o Brasil, pelas grandes. Há mais de 5 anos eu parei. Eu lanço e publico no meu site. Por quê? Porque eu não estou aqui para alimentar vagabundo. O que faz o povo não ler é a falta de uma política de formação de leitores. Porque se todo mundo lesse, se poderia se usar a economia de escala e baratear o preço de um livro. E-book no Brasil, porque o e-book, qual é o princípio do e-book? Se o livro físico é R$50, o e-book é 5. Mas aqui no Brasil, se o livro físico é R$50, o e-book é 40. O problema é sempre essa ganância. Aí o povo pega e vai lá e quebra, porque não existe e-book seguro, é uma ilusão isso. Tem páginas e páginas em Facebook e tantas outras redes que é só de compartilhamento de PDF, de e-book quebrado, de toda a tecnologia. Então, assim, não funcionou. Não funcionou por causa da ganância, não funciona porque quem não é leitor, não é leitor, não é por causa do preço do livro. Não é leitor é porque não foi ensinado e fomentado um hábito leitor. E não vai funcionar enquanto não se mudar a importância da leitura na sociedade, né? Ou seja, se leitura for uma lição de casa, for algo, uma obrigação, não vai seduzir os jovens. Enquanto moralizarem o conceito de absorção de conhecimento, o jovem não vai estar comprometido. A gente tem que transformar a leitura e a própria absorção do conhecimento num processo prazeroso. E aí você tem diversas interações, transversalidade, que você pode fazer com a tecnologia, sim. O problema é que na nossa sociedade a gente moraliza tudo. Tudo é moral, tudo tem que ler Machado de Assis. Aí o cara não lê Machado de Assis e não lê também nada. Pronto. Entendeu? Então, assim,
Eu acho que o moralismo é uma praga. E sempre que você entra com o moralismo, não, tem que ler José de Alencar, aí não lê nada e é só uma estratégia de manter o povo alienado, alienado, alienado. E aí, quando eu falo povo, é rico, pobre, branco, preto, independente de gênero, tudo. É alienação que está gerando essa sociedade que a gente vê hoje e não é de hoje, né? Esperta, oportunista, covarde, alienada. Então, cai de novo. A gente acredita que só o conhecimento libertário liberta. Fora disso, o conhecimento só gera novos candidatos a opressores. É o que o Paulo Freire dizia, né? Quando a educação não é libertadora, ele forma pessoas com vontade de ser os novos opressores. É isso que a gente vê hoje. Então, e-book, audiolivro, ou o que for, não interessa para o jovem que não lê. Ponto. Não lê, não lê, não lê, não é porque é no celular, porque é no tablet, porque não lê. Bom, de 0 a 10, qual o peso que você acredita que tem a propaganda e o marketing, né, na sua opinião, para que um livro, para que um autor possa ter sucesso, para que um livro possa ser popular, enfim? Olha só, eu acho que com o fenômeno da internet, das redes sociais, o autor tem como posicionar sua obra e a si próprio, utilizando uma rede de amigos, o princípio da teia, né? Eu acho que ele tem. A maioria, eu chamo aqui de Paulo Coelho. A pior coisa do mundo é quando você pega um autor novo, de primeiro livro, que ele já acha que vai vender 1 milhão. E outras editoras fazem assim, a maioria. Parabéns, sua obra é maravilhosa, você vai vender muito, você compra aqui 300 exemplares e vai vender, vai ser maravilhoso. Eu faço o contrário. Eu vou dizer, difícil vender livro, viu? Ah, você está me desincentivando? Eu digo, não, estou te conscientizando. Por quê? Porque quando o livro existe, seja e-book ou seja livro físico, é aí que começa o trabalho do autor, de divulgar a obra. Porque não adianta, se você não é famoso, não adianta você botar na vitrine da livraria. Ninguém vai comprar você. Então, você tem que criar zonas de ataque. Família, amigos mais próximos. E pedir para que cada um já divulgue. Não é só comprar, é compartilhar. Ou seja, hoje você tem no YouTube como fazer pequenas chamadas, pequenas lives apresentando, combina com um grupinho de amigos para apresentar a obra, tal hora, 20 amigos, eu vou apresentar minha obra rapidamente. Ou seja, tem como autor divulgar o seu trabalho. Agora, a maioria dos autores acha que basta lançar o livro que vai vender 1 milhão. É uma ilusão, não é fácil vender livro. Existe uma seleção. Quem trabalha o livro, vende livro, ganha visibilidade. Quem não trabalha o livro é esquecido. Na comunidade acadêmica, muitos só querem o ISBN para lançar no Lattes. Pontuou no Lattes e aí acabou. Pouquíssimos, por exemplo, se dá uma palestra sobre seu livro, se sua palestra for boa, seu livro vende na porta. Então, trabalhar é preciso. E para não ser cabotino de estar falando de si próprio, você pode usar a rede para falar do livro. Assim, a sua visibilidade será trabalhada a partir de um produto real. Eu acho que é essencial usar as redes sociais de forma inteligente, dirigida, e usar, no bom sentido, os amigos e as redes derivadas das redes dos amigos, família e amigos. E esse problema aí que as grandes livrarias, né, estão enfrentando nos últimos anos aí, tá, né, tem livraria grande quebrando e tudo mais. Você acredita que isso está sendo bom para as pequenas livrarias, para as pequenas editoras,
ou está piorando ainda mais a situação? Quem tem uma gestão enxuta, dinâmica, produtiva, está queimando gordura. Quem está sempre na beira do precipício está caindo. Então, assim, tem que ter uma gestão enxuta. O editor não pode entender... tudo tem que ser planejando de médio a longo prazo. Quem trabalha em curto prazo, quando o curto prazo falta, cai. Então, você tem que ter planos contingenciais. Tem livrarias de bairros que têm melhorado, livraria, papelaria. Eu tenho visto muitas bancas, eu tive agora em São Paulo, muitas bancas de revistas, livrarias, absorvendo parte da falência das grandes. Mas é inevitável que a dona Amazon vai quebrar a maioria das livrarias físicas. Não tenha dúvida disso. Você tem que repensar o modelo livraria, misturando bar, livraria, café, ou seja, só aquela livraria Mac Store, eu acho que ela não se sustenta ao longo do tempo, não está mais se sustentando, porque existem diversos fatores, como a insegurança pública, a superlotação dos shoppings, a migração das livrarias de rua para o shopping. Ou seja, tudo isso fortalece que a pessoa se sinta segura para comprar via internet e não ir na livraria presencialmente. Então, você tem que criar livrarias, cafés, bares mais aconchegantes para que justifique a pessoa ir até lá. Senão, ela compra pela Amazon e está de bom tamanho, ou pelos sites da editora. O Instituto Memória trabalha tanto no site próprio como via Amazon. Só que eu gosto mais do meu site e vendo muito mais por meu site do que pela Amazon. Agora, falando sobre best-seller, você como editor, né, essa é uma dúvida que eu tenho certeza que muitas pessoas têm. Na sua opinião, o que faz um best-seller? É propriamente a qualidade da obra ou seria muito mais assim, alguém disse que é bom e por isso virou moda, vendeu muito, virou best-seller? Na verdade, é assim. Existe aquele que acontece, aquele livro que acontece independente de tudo. Harry Potter é um livro belíssimo, bem construído, historicamente pesquisado. Foi negado por 7, 8 editoras até encontrar uma. Ninguém achava que adolescente ia ler 7 livros grossos e virou o que virou. Esse iria acontecer. Mas tem aqueles sucessos de laboratório, que aí é marketing mais jabá. Jabá é quando você paga para sair na lista dos mais vendidos e toda essa parte nojenta que gera os infoderamentos da vida, os seja foda da vida. Aí é modinha. Mas existe o best-seller efetivo, sim. Existem os dois e convivem. O de laboratório oficial, que a pessoa compra livro pela orelha e pela lista do 10 mais da Veja para dizer que é culto. E existe aquele realmente que é bom e por isso termina ganhando a sociedade. E existe aqueles maravilhosos que nunca vão ver a luz do dia. Né? Ou seja, há um pouco de teoria da fractais sobre como é que esse caos se organiza. Mas existe uma boa parte de sorte, uma boa parte de vocação da obra e uma boa parte de compra de espaço e de compra. Você paga para os formadores de opinião, está emitindo um parecer sobre uma obra positiva e depois gerar a modinha, né? Existem os três, infelizmente. Que conselho que você dá aí para o aspirante a autora, a escritora que está querendo começar? Você aconselha alguém a assumir para si a vida, né, de um escritor? Você já acha que hoje em dia a gente tem que ter um meio termo? Qual o seu conselho para quem está querendo entrar nessa carreira aí? Nunca largue nada
para virar escritor. Nunca venda nada para virar escritor. Hoje você tem diversos meios de estar divulgando seu trabalho na internet, nos sites de escritores. Uma vez chegou um senhor aqui que tinha pego boa parte da aposentadoria e queria escrever um livro que ia vender muito. Eu não aceitei. Sobre que outra editora aqui no Paraná aceitou. Mas eu me envolvo com o lado humano. Meu escritor não é um cliente, ele é um cúmplice. Meu leitor, meu livro não é uma mercadoria, ela é uma semente de consciência crítica. E meu leitor é o ponto final de todo o meu esforço e do autor. Então, eu sempre digo assim, você tem que ter um plano. Você faz outras coisas que vai subsidiar você investir no seu plano pessoal de ser ator, de ser autor. Ou seja, não pode ser nada radical. À medida que o tempo passa, você vai fazendo ajustes de metas e verificando se você tem talento, né? Ou se você vai ter sorte. Então, nunca tome uma atitude radical e se coloque em risco desnecessário. Entendam, a editora tem que investir em vocês. Não dá para você investir numa editora, né? Afinal de contas, você já fez o livro. Aí vai investir na editora. E a editora faz o quê, finalmente? É o que mais tem aí, né? Verdade. É o que mais tem. Então, pare para pensar na lógica e não gaste seu dinheiro à toa. Tá certo. Bom, Anthony, e quem tem interesse em publicar aí com você, pelo Instituto, como é que faz? Como é que entra em contato? Como é que conhece mais o seu trabalho também como escritor? Eu vou dar uma dica. Primeiro, antes de publicar, vai lá no tio Google e procura o nome do editor e veja se ele é editor ou ele é empresário. Qual é a sua história de vida? 2, entre no site da editora e veja quem é o conselho, quem publica, qual é a linha da editora, quais são os valores da editora. Se for aquela editora que você compre livro, você está estabelecendo um vínculo frio e imparcial com um comércio. Se é uma editora que tem uma história de humanidade por trás do livro, aí é outro perfil. Então, hoje a gente tem o mundo na ponta dos dedos. Então, pesquisar. Quem quiser editar pelo Instituto Memória, www.institutomemoria.com.br. A primeira coisa é ler o site. Depois entra lá no Google e procura Anthony Leary. Vamos ver quem é esse cara. Depois procura lá Instituto Memória, editora. Aí você vai formando uma opinião e nos manda, e se ainda assim quiser lançar pela gente, aí você nos manda o original, pode ser em Word ou em PDF, para o conselho poder emitir um parecer. Se for um livro acadêmico, científico, o critério é CAPES, né? Quali-CAPES, que são os critérios científicos seguindo o que estabelece a ABNT. Se for um livro literário de entretenimento, aí o critério é desenvolvimento da obra, ver se a obra tem algo de respeitoso contra preconceitos e tudo mais. Aí a gente vai avaliar o desenvolvimento da obra. Já teve alguns romances aqui, por exemplo, que do meio por fim o tio virou marido, a morta ressuscitou. Então tem que ver a continuidade da obra, da história. Isso a gente vai tudo analisar aqui e ser sincero, transparente com o autor. Nós vamos proteger a sociedade do livro que a gente não acha que valha. O que não quer dizer nada. Eu acho que foi o Morro dos Ventos Uivantes. Ninguém que é um sucesso absoluto, um clássico, ninguém quis lançar no Brasil. Disse, brasileiro não lê. Vamos lançar um livro sobre a Guerra da Secessão Americana. Aí é que não vai ler mesmo. E virou um filme, e virou um livro clássico. Por quê?
que a irmã do José Olímpio, editor, gostou da obra e publicou. E virou o que virou. Então, não quer dizer porque uma editora disse que não. O Instituto Memória não quis lançar minha obra, então ela é horrorosa. Não. Simplesmente pode ser miopia nossa. Né? Então, não desista no primeiro não. Cuidado com o Canto da Sereia, que você é maravilhoso já no primeiro livro. Querem seu dinheiro. Mas acredite no seu sonho. O não você já tem. O sim você vai ter que construir, e sem sacrifício não há glória. Né? Sem sacrifício. A gente tem que lutar pelo que a gente acredita. Então, autor, se quiser ser autor, acredito que a luta é longa, é árdua, mas vale a pena. Vale a pena. Antônio, muito obrigada. Vou encerrar aqui a nossa entrevista. Foi maravilhoso falar com você. Gostei muito mesmo, viu? Muito mesmo. Muito obrigada. Obrigado a você. Parabéns pela revista. E eu tenho uma frase que é: juntos somos mais fortes e melhores. Conte com a gente, tá bom? Pode contar com a gente também. Muito obrigada, viu? Tamo junto. Um abraço. Outro.